Você acorda todo dia com os mesmos pensamentos derrotistas. A mesma voz na sua cabeça dizendo que você não consegue, que não vale a pena tentar, que o mundo está contra você. Você acredita? Enquanto isso, outros com menos capacidade que você estão construindo impérios, estão realizando sonhos, estão vivendo a vida que deveria ser sua. Qual é a diferença entre você e eles? A diferença não é inteligência, não é sorte, não é dinheiro. A diferença é uma só: controle mental absoluto. Sua mente nunca está neutra. Neste exato momento, ela está sendo controlada. A pergunta é: por quê? Pelos seus medos ou pelo seu propósito? Cada dia que você deixa pensamentos negativos comandarem sua vida é um dia que você entrega seu poder para forças que não te pertencem. Você está literalmente programando seu próprio fracasso. Mas existe uma saída. Nos próximos minutos, vou revelar o método exato que transformou homens comuns em gigantes da história. O mesmo sistema que Carnegie, Edison e Ford usaram para dominar suas mentes e construir legados inquebráveis. Você vai descobrir como reprogramar sua mente de forma definitiva. Como criar uma atitude mental que nada pode destruir. Prepare-se. Sua transformação começa agora. Número 1. O poder da decisão. Você já percebeu que existe um momento exato em que tudo muda? Um instante em que você para de ser vítima das circunstâncias e se torna arquiteto do próprio destino. Esse momento é a decisão. Não estou falando de uma escolha qualquer. Estou falando da decisão que corta como uma espada através de todas as suas desculpas, medos e hesitações. A decisão de assumir controle absoluto dos seus pensamentos. Neste exato momento, enquanto você me escuta, sua mente está sendo bombardeada por 1000 influências. O barulho do mundo exterior, as vozes do passado, os medos do futuro. E no meio desse caos, você tem uma escolha fundamental: liderar sua mente ou ser liderado por ela. A maioria das pessoas nunca faz essa escolha. Elas acordam todos os dias permitindo que as circunstâncias decidam como vão se sentir. Se o dia está ensolarado, ficam felizes. Se alguém as critica, ficam deprimidas. Se as contas chegam, entram em pânico. Mas você não precisa ser assim. Existe uma força dentro de você que é mais poderosa que qualquer circunstância externa. Uma força que permite que você mantenha sua atitude firme mesmo quando seu corpo está cansado, mesmo quando o mundo parece estar desabando ao seu redor. Essa é a resistência espiritual. Imagine um general no campo de batalha. Suas tropas estão cansadas, o inimigo parece mais forte, as provisões estão acabando, mas algo dentro dele se recusa a aceitar a derrota. Ele não lidera apenas com a mente, mas com o espírito. E é essa liderança espiritual que transforma derrotas em vitórias. Você tem esse mesmo general dentro de você, mas ele só desperta quando você toma a decisão consciente de assumir comando. Quando você para de permitir que suas emoções sejam jogadas de um lado para outro pelas ondas das circunstâncias. Pense em todos os momentos em que você se deixou abalar por algo que estava completamente fora do seu controle. Quantas horas, dias, semanas você perdeu sendo arrastado pelas correntes da negatividade? Cada vez que você permite que fatores externos controlem seu estado mental, você está entregando seu poder mais precioso. Você está dizendo ao universo: eu não sou capaz de liderar minha própria vida. Mas a verdade é que você é capaz. A decisão de liderar sua mente não é algo que você toma uma vez e pronto. É uma escolha que precisa ser renovada a cada momento, a cada pensamento, a cada respiração. É quando você acorda de manhã e antes mesmo de verificar as mensagens no telefone, você decide qual será sua atitude para o dia. É quando algo dá errado
E em vez de se revoltar, você pergunta: como posso usar isso para crescer? Essa é a maestria da vida. Não é sobre nunca enfrentar tempestades. É sobre ser o capitão do seu próprio navio, mantendo o curso mesmo quando as ondas tentam te desviar. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Quando você decide liderar sua mente, quando você escolhe manter sua atitude firme, não importa o que aconteça, você não está apenas mudando sua vida. Você está se transformando na pessoa que você sempre deveria ter sido. Você está despertando o líder que sempre existiu dentro de você. Número 2. Diferença entre tipos de pessoas. Caminhe por qualquer rua, entre em qualquer empresa, observe qualquer grupo de pessoas e você verá algo fascinante. Duas categorias distintas de seres humanos. Os primeiros você reconhece imediatamente. Ombros curvados, olhar perdido, sempre prontos com uma desculpa ou uma reclamação. Eles falam sobre o que não conseguem fazer, sobre como a vida é injusta, sobre como tudo está contra eles. Os segundos irradiam algo diferente. Há uma centelha nos olhos, uma firmeza no andar, uma qualidade magnética que atrai oportunidades. Quando enfrentam problemas, não choram, eles atacam. Qual é a diferença entre esses dois tipos de pessoas? Não é dinheiro. Muitos ricos são miseráveis. Não é educação. Alguns dos maiores gênios da história mal terminaram a escola. Não é sorte. A sorte é apenas oportunidade encontrando preparação. A única diferença real é a atitude mental. Uma categoria de pessoas desenvolveu o que eu chamo de atitude mental positiva inquebrável. A outra se rendeu à mentalidade da derrota antes mesmo de tentar. E aqui está o que você precisa entender. Não se trata de otimismo superficial. Não estou falando de pessoas que sorriem o tempo todo e fingem que tudo está perfeito. Estou falando de uma força interior que permite enxergar clareza no meio do caos, uma qualidade mental que transforma obstáculos em degraus, fracassos em lições, rejeições em redirecionamentos. Pense nos grandes nomes da história. Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ford foi à falência 5 vezes. Carnegie começou como um operário comum. O que eles tinham que você não tem? Absolutamente nada. A única diferença é que eles desenvolveram essa atitude mental inquebrável antes de terem qualquer razão para acreditar que iriam vencer. Aqui está a verdade cruel que ninguém quer ouvir. Você provavelmente nasceu com as mesmas capacidades básicas que essas pessoas. A diferença é que elas escolheram cultivar uma mentalidade de poder, enquanto a maioria escolhe cultivar uma mentalidade de vítima. E sim, é uma escolha. Você pode acordar de manhã e escolher ver os problemas como oportunidades disfarçadas, ou pode escolher ver as oportunidades como problemas esperando para acontecer. Você pode escolher acreditar que o universo está conspirando a seu favor, ou pode escolher acreditar que tudo está contra você. Você pode escolher interpretar cada não como um passo mais próximo do sim, ou pode interpretar cada rejeição como prova de que você não é bom o suficiente. A pessoa com atitude mental positiva não vive em um mundo diferente do seu. Ela enfrenta os mesmos desafios, as mesmas injustiças, as mesmas decepções. Mas ela interpretou essas experiências de forma diferente. E essa interpretação mudou tudo. Quando você desenvolve essa atitude, algo mágico acontece. Você para de ser uma pessoa que reage às circunstâncias e se torna uma pessoa que cria circunstâncias. Os problemas não desaparecem, mas você se torna maior que qualquer problema. As dificuldades não param de chegar, mas você desenvolve uma capacidade inquebrantável de transformá-las em vitórias. Essa é a diferença entre os que vencem e os que apenas sobrevivem. E essa diferença pode começar a se formar em você hoje mesmo. Número 3.
Controle da mente. Sua mente nunca está parada. Neste exato momento, enquanto você me ouve, milhares de pensamentos estão fluindo através da sua consciência como um rio que nunca para de correr. E aqui está a verdade assustadora que você precisa enfrentar. Se você não está dirigindo esse rio, ele está dirigindo você. Sua mente não conhece neutralidade. Ela não fica em ponto morto esperando suas instruções. A cada segundo, ela está sendo alimentada, programada, condicionada por algo. A pergunta é, por quê? Se você não tomar controle consciente e intencional dos seus pensamentos, eles serão controlados pelas forças ao seu redor, pelas notícias negativas que você consome, pelas reclamações que você ouve, pelos medos que você alimenta. Imagine sua mente como um jardim. Se você não plantar as sementes que quer ver crescer, as ervas daninhas crescerão sozinhas. E essas ervas daninhas têm nomes: medo, dúvida, ressentimento, ansiedade. Mas você pode escolher plantar outras sementes: fé, gratidão, propósito, coragem. A diferença entre uma vida extraordinária e uma vida medíocre está exatamente nessa escolha. O que você permite que domine seus pensamentos dominará sua realidade. Você já percebeu como pessoas que falam constantemente sobre doenças ficam doentes? Como pessoas que sempre falam sobre falta de dinheiro sempre estão quebradas? Como pessoas que sempre reclamam da solidão raramente encontram bons relacionamentos? Isso não é coincidência, é lei. Aquilo em que você pensa com intensidade e emoção se torna sua realidade. Seus pensamentos predominantes são as instruções que você dá ao universo sobre que tipo de experiências quer viver. Se seus pensamentos estão constantemente focados no que você não quer, no que você teme, no que está dando errado, você está literalmente programando sua mente para criar mais dessas experiências. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você assume controle consciente da sua mente e a dirige deliberadamente para pensamentos de fé, gratidão e propósito, você começa a atrair experiências que correspondem a essa nova programação. Não estou falando de pensamento mágico. Estou falando de uma lei tão confiável quanto a gravidade. Quando você mantém sua mente focada em soluções em vez de problemas, você literalmente treina seu cérebro para enxergar oportunidades que estavam sempre lá, mas que você não conseguia perceber. Quando você substitui pensamentos de escassez por pensamentos de abundância, você começa a tomar decisões diferentes, que levam a resultados diferentes. Quando você troca o medo pela fé, você desenvolve coragem para agir de formas que eram impossíveis quando você estava paralisado pelo medo. Mas aqui está a parte que exige trabalho. Assumir controle da mente não é algo que acontece automaticamente. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, praticada, aperfeiçoada. É como fortalecer um músculo. No começo, é difícil. Seus velhos padrões de pensamento vão resistir. Sua mente vai tentar voltar aos trilhos familiares da negatividade. Mas se você persistir, se você se disciplinar para redirecionar seus pensamentos toda vez que eles se desviarem para território negativo, algo extraordinário acontece. Você descobre que possui o único poder verdadeiramente absoluto que existe, o poder de escolher seus próprios pensamentos. E quando você domina esse poder, você domina sua vida. Número 4. Propósito definido e mentalidade inquebrável. Existe uma diferença abismal entre pessoas que flutuam pela vida e pessoas que a conquistam. E essa diferença tem um nome: propósito definido. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que realmente sabem para onde estão indo? Que acordam todo dia com uma missão clara, um objetivo ardente, uma razão poderosa para existir. A maioria vive como folhas ao vento, sendo carregadas pelas circunstâncias, reagindo ao que acontece em vez de criar o que deve acontecer.
Mas existe uma pequena minoria que vive de forma completamente diferente. Essas pessoas têm algo que as protege de qualquer tempestade, um propósito tão claro e poderoso que se torna sua armadura contra a fraqueza e sua espada contra os obstáculos. Quando você tem um propósito definido, sua mente não fica vagando. Ela não fica procurando distrações ou inventando problemas. Ela se torna uma máquina laser focada em transformar sua visão em realidade. Pense em uma águia sobrevoando uma paisagem. Ela não se distrai com cada movimento no chão. Seus olhos estão fixos na presa. Ela sabe exatamente o que quer e move-se com precisão absoluta em direção ao objetivo. Essa é a mentalidade de quem vive com propósito. Mas aqui está o que a maioria não compreende. Propósito definido não é apenas ter uma meta. É ter uma meta que queima dentro de você como um fogo que nunca se apaga. É ter algo pelo qual você estaria disposto a sacrificar conforto, segurança, até mesmo a aprovação dos outros. Quando seu propósito é claro e ardente, algo mágico acontece com sua atitude mental. Você para de ser vulnerável aos altos e baixos da vida cotidiana. Você desenvolve o que eu chamo de mentalidade inquebrável. Problemas que antes o derrubavam se tornam apenas obstáculos temporários. Críticas que antes o feriam se tornam apenas ruído de fundo. Fracassos que antes o paralisavam se tornam apenas redirecionamentos no caminho para seu destino. Por quê? Porque quando você sabe exatamente para onde está indo, você pode suportar qualquer tempestade temporária. É como a diferença entre um navio com destino definido e um barco à deriva. Ambos podem enfrentar a mesma tempestade, mas apenas um mantém o curso. Grandes líderes da história compreenderam isso. Carnegie tinha o propósito ardente de construir um império do aço. Ford queria colocar um automóvel na garagem de cada família americana. Edison estava obcecado com a ideia de iluminar o mundo. Esses não eram apenas objetivos profissionais. Eram missões de vida que moldavam cada decisão, cada ação, cada pensamento. Quando você vive com esse nível de propósito, você não acorda de manhã se perguntando o que fazer. Você acorda sabendo exatamente qual é sua próxima jogada. Você não vai dormir se lamentando pelo tempo perdido. Você vai dormir planejando como acelerar ainda mais. Seu propósito se torna mais do que uma meta. Ele se torna sua identidade. Você não é mais alguém que tem um objetivo. Você é alguém que é o objetivo. Você vive, respira e incorpora sua missão em cada fibra do seu ser. E quando isso acontece, quando seu propósito se torna sua identidade, você desenvolve uma resistência que nada no mundo pode quebrar. Você pode ser atrasado, pode ser desafiado, pode até mesmo sofrer derrotas temporárias, mas você nunca pode ser verdadeiramente derrotado, porque sua força não vem de circunstâncias externas. Ela vem de uma chama interior que arde com seu propósito. Número 5. Clareza e afirmação do propósito. Desejos vagos geram resultados vagos. Essa é uma lei tão absoluta quanto a matemática. Se você quer transformar sua vida, se você quer desenvolver uma atitude mental inquebrável, precisa começar com uma clareza cristalina sobre o que exatamente quer alcançar. Não basta dizer, quero ser bem-sucedido, ou quero ser rico, ou quero ser feliz. Essas são intenções nebulosas que se perdem no ar como fumaça. Você precisa definir seu propósito com a precisão de um cirurgião. Precisa ser capaz de descrevê-lo em detalhes tão vívidos que sua mente não tenha outra opção senão aceitar como realidade inevitável. Aqui está o segredo que poucos conhecem. Sua mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado com emoção intensa. Quando você declara seu propósito com clareza absoluta,
Quando você o visualiza com detalhes ricos e o sente com emoção poderosa, você está literalmente programando sua mente subconsciente para transformar essa visão em realidade. Mas isso exige disciplina. Exige que você, todos os dias, de manhã e à noite, declare seu propósito com a intensidade de quem está fazendo um juramento sagrado. Não basta pensar sobre seu objetivo ocasionalmente. Você precisa gravá-lo tão profundamente na sua mente subconsciente que ele se torne parte da sua respiração, parte do seu batimento cardíaco. Imagine que sua mente é como um solo fértil. Se você plantar uma semente apenas uma vez e depois a abandonar, ela não vai crescer. Mas se você plantar a mesma semente todos os dias, regá-la com emoção, nutri-la com visualização clara, ela não apenas crescerá. Ela se tornará uma árvore poderosa que dominará toda a paisagem da sua consciência. É exatamente isso que acontece quando você afirma seu propósito com constância e intensidade. Todo dia, quando você acorda, antes de verificar mensagens, antes de se preocupar com as tarefas do dia, você declara: este é meu propósito, esta é minha missão, esta é a realidade que estou criando. E toda noite, antes de dormir, você reafirma: eu estou me aproximando do meu objetivo. Cada dia me torna mais forte, mais focado, mais capaz de realizar minha visão. Quando você faz isso com emoção genuína, quando você realmente sente a realidade das suas palavras, algo extraordinário acontece. Sua mente subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para transformar essa programação em experiência concreta. Você começará a notar oportunidades que antes passavam despercebidas, começará a atrair pessoas e recursos que se alinham com seu propósito. Começará a tomar decisões automaticamente corretas, mesmo sem pensar conscientemente sobre elas. Mas aqui está a parte crucial. Suas afirmações não podem ser mentiras óbvias que sua mente rejeita. Elas precisam ser verdades futuras que sua mente pode aceitar. Em vez de afirmar, eu sou rico quando você está quebrado, afirme, eu estou me tornando próspero a cada dia através das minhas ações inteligentes e persistentes. Em vez de afirmar, eu sou bem-sucedido quando você ainda não chegou lá, afirme, eu estou construindo meu sucesso através da disciplina diária e do foco absoluto no meu propósito. Essa é a diferença entre autossugestão poderosa e ilusão impotente. Quando você domina essa arte, quando você grava seu propósito na sua mente com a repetição disciplinada e a emoção intensa, você transforma sua atitude mental de reativa para criativa. Você para de esperar que as circunstâncias se alinhem com seus desejos e começa a alinhar suas circunstâncias com sua visão. Número 6. A importância da atitude. Sua atitude é o eixo sobre o qual gira todo o seu futuro. Não suas habilidades, não sua educação, não suas conexões, sua atitude. E aqui está algo que vai chocar você. Uma pessoa com atitude mental positiva inquebrável e propósito definido pode ser atrasada, pode ser desafiada, pode até mesmo sofrer derrotas temporárias. Mas ela nunca pode ser verdadeiramente derrotada. Por quê? Porque sua força não depende de circunstâncias externas. Ela vem de uma fonte interior que nenhuma força externa pode tocar. Pense em uma árvore com raízes profundas. Uma tempestade pode dobrar seus galhos, pode arrancar suas folhas, pode até mesmo quebrar alguns galhos, mas não pode arrancar lá do chão. Porque sua força vem de baixo, das raízes que se aprofundam na terra. Sua atitude são suas raízes. Quando você desenvolve uma atitude mental positiva verdadeiramente inquebrável, você se torna como essa árvore. Os ventos da adversidade podem balançar Ló, mas não podem derrubar Ló. Mas aqui está o que você deve entender.
Essa atitude precisa ser protegida com o mesmo cuidado que um soldado protege sua arma. Existem forças ao seu redor que estão constantemente tentando contaminar sua atitude. Pessoas negativas que querem arrastar você para o nível de mediocridade delas. Notícias deprimentes que querem encher-lo de medo. Vozes interiores de autocrítica que querem convencer-lo de que você não é bom o suficiente. Você precisa identificar essas influências tóxicas e repeli-las sem piedade. Isso significa que você talvez precise se afastar de pessoas que sempre encontram algo para reclamar. Pessoas que fofocam. Pessoas que vivem no passado. Pessoas que têm prazer em apontar por que seus sonhos são impossíveis. Parece cruel? Não é crueldade. É sobrevivência. Se você quer desenvolver uma mentalidade de campeão, não pode se permitir treinar com perdedores. Se você quer voar com águias, não pode passar tempo bicando migalhas com galinhas. Sua atitude é um ativo mais valioso que qualquer conta bancária. E como qualquer ativo valioso, ela precisa ser protegida de ladrões. O ladrão da preguiça mental que quer que você aceite menos do que merece. O ladrão da comparação que quer que você se sinta inferior aos outros. O ladrão da autocrítica que quer convencer-lo de que você é um impostor. Mas quando você protege sua atitude, quando você a nutre todos os dias com pensamentos poderosos e propósito claro, algo extraordinário acontece. Você se torna magneticamente atraente para oportunidades. Pessoas querem trabalhar com você. Portas se abrem. Recursos aparecem. O que outros chamam de sorte, você reconhece como resultado natural de uma atitude preparada encontrando oportunidade. Sua atitude não é apenas sobre como você se sente. Ela é sobre como você age. É sobre as decisões que você toma. É sobre a energia que você irradia para o mundo. Uma pessoa com atitude mental positiva não espera que as condições sejam perfeitas para agir. Ela cria as condições perfeitas através da sua ação. Ela não espera se sentir motivada. Ela age e a motivação segue. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você vive com essa atitude, quando você se recusa a ser derrotado por qualquer circunstância, você se torna um exemplo vivo do que é possível. Você prova para o mundo e para si mesmo que o poder de escolher sua resposta às circunstâncias é o único poder que ninguém pode tirar de você. Número 7. Condicionamento e reprogramação mental. Aqui está uma verdade que vai libertá-lo. Você não nasceu negativo. Ninguém nasce negativo. Toda criança pequena acorda de manhã pronta para explorar o mundo. Elas não se preocupam se são inteligentes o suficiente, bonitas o suficiente ou capazes o suficiente. Elas simplesmente vivem com curiosidade natural e entusiasmo ilimitado. O que aconteceu com esse entusiasmo em você? Ele foi programado para fora da sua mente através de anos de condicionamento negativo. Pais bem-intencionados que disseram: "Não faça isso, é perigoso", 1000 vezes mais do que disseram: "Vá em frente, você consegue". Professores que se concentraram nos seus erros em vez dos seus acertos. Amigos que riram dos seus sonhos em vez de os encorajarem. Aos poucos, camada por camada, sua mente natural foi soterrada sob uma montanha de limitações aprendidas. Mas aqui está a notícia libertadora. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Toda programação pode ser reprogramada. Sua mente é como um computador. Se você não gosta do software que está rodando, você pode instalar um novo. Se você não gosta dos resultados que está obtendo, você pode mudar a programação que os está criando. O processo é simples, mas exige disciplina total. Você precisa começar a alimentar sua mente com material completamente diferente. Em vez de noticiários cheios de tragédia, você precisa consumir conteúdo que expande sua visão do que é possível. Em vez de conversas sobre problemas, você precisa participar de discussões sobre soluções.
Em vez de livros que confirmam suas limitações, você precisa ler biografias de pessoas que quebraram todas as regras e criaram vidas extraordinárias. Mas mais importante que o que você coloca na sua mente é o que você permite que saia da sua boca. Suas palavras não são apenas sons que você faz. Elas são comandos que você dá à sua mente subconsciente. Elas são instruções sobre que tipo de realidade você quer criar. Se você passa o dia dizendo "eu não consigo", "isso é muito difícil", "eu nunca vou conseguir", você está literalmente programando sua mente para fracassar. Mas, se você disciplina suas palavras para dizer "eu vou encontrar um jeito, eu vou superar isso, eu estou ficando mais forte a cada dia", você está reprogramando sua mente para o sucesso. A repetição é a mãe de toda a aprendizagem. O que você repete se torna crença. O que você acredita se torna realidade. Por isso você precisa ser absolutamente impiedoso sobre o que permite entrar e sair da sua mente. Você precisa se tornar o guardião mais vigilante dos seus próprios pensamentos. Todo dia de manhã você alimenta sua mente com fé, coragem e positividade. Todo dia à noite você revisa os pensamentos que teve e corrige qualquer negatividade que tenha se infiltrado. É como limpar uma casa. Se você fizer isso todos os dias, é fácil manter tudo em ordem. Mas se você deixar a sujeira se acumular, eventualmente ela domina o ambiente inteiro. Sua mente funciona da mesma forma. A boa notícia é que você não precisa reprogramar décadas de condicionamento negativo da noite para o dia. Você só precisa ser mais consistente com a programação positiva do que foi com a negativa. Se você alimentar sua mente com pensamentos poderosos todos os dias por alguns meses, você começará a notar mudanças dramáticas na sua atitude, nas suas ações e nos seus resultados. E aqui está o que é realmente emocionante. Uma vez que você compreende que sua mente pode ser reprogramada, você percebe que não existe limite para o que você pode se tornar. Você não está preso aos padrões do passado. Você tem o poder de se recriar completamente. Número 8. Autossugestão e diálogo interno. Todo dia, desde o momento que você acorda até o momento que adormece, existe uma voz falando dentro da sua cabeça. Uma voz que nunca para, que comenta sobre tudo, que interpreta cada experiência, que cria o ambiente emocional da sua vida. Essa voz é você falando consigo mesmo. E aqui está o que é assustador. A maioria das pessoas nunca prestou atenção consciente ao que essa voz está dizendo. Mas essa voz é o arquiteto da sua realidade. Se ela está constantemente dizendo "você não é bom o suficiente, isso nunca vai dar certo, você sempre estraga tudo", então essa é a realidade que você está construindo. Se ela está dizendo "você pode fazer isso, você está ficando melhor a cada dia, você é capaz de coisas extraordinárias", então essa é a realidade que você está criando. A autossugestão é a arte de assumir controle consciente dessa voz interior e direcioná-la para criar a vida que você quer. Não é pensamento mágico, é ciência mental aplicada. Quando você repete uma afirmação com emoção intensa e convicção profunda, você está dando instruções diretas à sua mente subconsciente. E sua mente subconsciente é como um servo obediente. Ela não questiona suas instruções. Ela simplesmente trabalha 24 horas por dia para transformá-las em realidade. Mas aqui está a parte crucial. Suas afirmações precisam ser mais do que palavras vazias. Elas precisam ser acompanhadas de emoção genuína e crença crescente. Quando você diz "eu sou bem-sucedido", mas não sente nenhuma verdade nessas palavras, você está desperdiçando seu tempo. Suas afirmações se tornam apenas ruído. Mas quando você diz "eu estou me tornando bem-sucedido através das minhas ações diárias",
e você realmente visualiza seu progresso, realmente sente a excitação do crescimento, algo poderoso acontece. Sua mente subconsciente começa a aceitar essa nova programação como verdade. E uma vez que ela aceita, ela começa a procurar evidências que confirmem essa nova crença. Ela começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Ela começa a atrair pessoas e circunstâncias que se alinham com essa nova identidade. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma experiência e uma sair derrotada enquanto a outra sai fortalecida. A diferença não está na experiência. A diferença está no diálogo interno sobre a experiência. Uma pessoa diz a si mesma: "Isso prova que eu sou um fracasso." A outra diz: "Isso é uma lição valiosa que me fará mais forte." Uma pessoa diz: "Eu nunca consigo nada." A outra diz: "Eu estou aprendendo o que funciona e o que não funciona." Uma pessoa diz: "Todo mundo é melhor que eu." A outra diz: "Eu estou no meu próprio caminho único." Você percebe a diferença? Não são apenas palavras, são comandos diferentes sendo dados à mente subconsciente. São realidades diferentes sendo construídas. O diálogo interno que você mantém consigo mesmo é mais importante que qualquer conversa que você tem com outras pessoas. Porque essa é a conversa que está moldando sua personalidade, sua confiança, suas crenças sobre o que é possível. Se você quer transformar sua vida, precisa primeiro transformar essa conversa interna. Precisa se tornar seu próprio melhor amigo, seu próprio coach mais poderoso, seu próprio motivador mais convincente. E quando você domina essa arte, quando você consegue dirigir conscientemente o diálogo interno para pensamentos de poder, fé e possibilidade, você descobre que possui uma ferramenta mais poderosa que qualquer tecnologia externa. Você possui o poder de se convencer de qualquer coisa. E uma vez que você está convencido, o mundo inteiro conspira para provar que você está certo. Número 9. A importância da autodisciplina. Existe um abismo entre saber o que fazer e realmente fazer. E esse abismo tem um nome: falta de autodisciplina. Você pode ter a visão mais clara, o propósito mais ardente, a atitude mais positiva, mas sem disciplina, tudo isso permanece apenas como potencial não realizado. A disciplina é a ponte entre pensamento e realidade. É o que transforma intenção em ação, desejo em conquista, sonho em experiência vivida. Mas aqui está o que a maioria não compreende sobre disciplina. Ela não é punição, é liberdade. Quando você tem disciplina para controlar suas emoções, você não é mais escravo dos seus humores. Quando você tem disciplina para manter foco no seu objetivo, você não é mais vítima das distrações. Quando você tem disciplina para persistir através das dificuldades, você não é mais prisioneiro das circunstâncias. A disciplina é o que separa os sonhadores dos realizadores. Pense em qualquer grande conquista da humanidade. Por trás de cada uma existe alguém que teve disciplina para continuar quando parar parecia mais fácil. Alguém que teve disciplina para praticar quando se divertir parecia mais atraente. Alguém que teve disciplina para investir no futuro quando gastar no presente parecia mais tentador. Mas disciplina não é apenas sobre grandes momentos de resistência, é sobre pequenas escolhas diárias que, acumuladas, criam uma vida extraordinária. É a disciplina de acordar cedo quando você poderia dormir mais. É a disciplina de estudar quando você poderia assistir TV. É a disciplina de exercitar quando você poderia ficar no sofá. É a disciplina de controlar sua língua quando você quer reclamar. É a disciplina de manter sua atitude positiva quando tudo ao redor está negativo. É a disciplina de agir em direção aos seus objetivos, mesmo quando você não se sente motivado. Cada um desses momentos pode parecer insignificante,
mas é a soma desses momentos que constrói o seu caráter, e é o seu caráter que constrói o seu destino. Aqui está uma verdade poderosa: você se torna aquilo que você faz repetidamente. Se você repetidamente escolhe disciplina sobre conveniência, você se torna uma pessoa disciplinada. Se você repetidamente escolhe ação sobre procrastinação, você se torna uma pessoa de ação. Mas se você repetidamente escolhe o caminho mais fácil, você se torna uma pessoa fraca, e pessoas fracas vivem vidas fracas. A disciplina exige sacrifício. Ela exige que você abra mão de prazeres imediatos em troca de recompensas futuras. Ela exige que você faça coisas que não quer fazer para poder ter coisas que quer ter. Mas aqui está o segredo. O sacrifício da disciplina pesa gramas. O arrependimento da indisciplina pesa toneladas. Quando você escolhe não se disciplinar hoje, você não está apenas perdendo um dia. Você está fortalecendo o padrão de fraqueza que vai sabotar-lo amanhã e no próximo mês e no próximo ano. Mas quando você escolhe disciplina, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil, você está construindo força interior que será sua aliada para sempre. A pessoa verdadeiramente disciplinada não precisa de motivação externa. Ela não depende de sentir vontade para agir. Ela age porque decidiu agir, independentemente de como se sente. Essa é a diferença entre pessoas que realizam seus sonhos e pessoas que apenas sonham. A disciplina é um músculo que fica mais forte quanto mais você a usa. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma área da sua vida onde você pode exercitar mais autodisciplina e pratique todos os dias. Porque no final das contas, você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como responde ao que acontece. E essa capacidade de controlar sua resposta é o fundamento de toda vida extraordinária. Número 10. Transformando a adversidade em força. Aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. Toda adversidade carrega dentro dela a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa não é filosofia consoladora, é lei natural. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Pense nos líderes que você admira. Pense nos campeões em qualquer área da vida. O que todos eles têm em comum? Eles foram forjados na fornalha da adversidade. A força não nasce do conforto. Ela nasce da resistência. A coragem não cresce na segurança. Ela cresce no enfrentamento do medo. A sabedoria não vem do sucesso fácil. Ela vem das lições aprendidas na escola da experiência difícil. Mas aqui está o que separa os vencedores dos derrotados. Os vencedores procuram ativamente a lição e o benefício em cada dificuldade. Eles não perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Eles perguntam: para que isso está acontecendo? Quando você muda essa única pergunta, você muda completamente sua relação com as dificuldades. Em vez de ser vítima das circunstâncias, você se torna estudante delas. Em vez de ser esmagado pelos problemas, você é esculpido por eles. Em vez de ser enfraquecido pela dor, você é fortalecido por ela. Todo campeão aprende cedo que a dor é temporária, mas desistir é permanente. A dor que você sente hoje quando se disciplina para crescer é a mesma dor que você evitaria se escolhesse a mediocridade. A diferença é que a dor da disciplina pesa gramas e leva à conquista, enquanto a dor do arrependimento pesa toneladas e leva ao vazio. Quando algo difícil acontece na sua vida, sua primeira reação natural é resistir, reclamar, procurar culpados. Mas essa reação, embora natural, é improdutiva. A reação produtiva é perguntar: como isso me está preparando para algo maior? Que força interior essa situação está desenvolvendo em mim? Que pessoa mais resiliente eu vou me tornar por ter passado por isso?
Pense em adversidade como treinamento. Um boxeador não reclama quando o técnico aumenta a intensidade do treino. Ele entende que quanto mais difícil o treino, mais preparado ele estará para a luta real. Sua vida é seu campo de treinamento. Cada dificuldade é um exercício projetado para fortalecer músculos mentais e espirituais que você vai precisar para conquistas futuras. A pessoa com atitude mental inquebrável não espera que a vida seja fácil. Ela se prepara para que seja desafiadora. E quando os desafios chegam, ela os recebe não com ressentimento, mas com expectativa. Expectativa de crescimento, expectativa de força, expectativa de se tornar alguém maior do que era antes. Aqui está uma perspectiva que pode revolucionar sua vida. Toda dor é temporária, mas todo crescimento que vem da dor é permanente. A dor da rejeição ensina persistência. A dor da falência ensina prudência. A dor da traição ensina discernimento. A dor da perda ensina gratidão. Cada dificuldade que você enfrenta com atitude correta adiciona uma nova ferramenta ao seu arsenal de vida. E quanto mais ferramentas você tem, mais preparado está para qualquer situação futura. Isso não significa que você deve procurar sofrimento. Significa que quando o sofrimento vier, e ele virá, você deve estar pronto para extrair dele todo o valor possível. A diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias não é a ausência de dificuldades, é a capacidade de transformar dificuldades em vantagens. Número 11. Atitude diante das circunstâncias. Duas pessoas podem passar pela mesma tragédia. Uma sai destruída, a outra sai mais forte que nunca. Duas pessoas podem receber a mesma oportunidade. Uma desperdiça, a outra constrói um império. Duas pessoas podem nascer na mesma família, frequentar a mesma escola, ter as mesmas vantagens iniciais. Uma vive uma vida medíocre, a outra alcança grandeza extraordinária. Qual é a diferença? Não são as circunstâncias, é a atitude diante das circunstâncias. Aqui está uma verdade libertadora que pode mudar sua vida. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar completamente como responde ao que acontece. E é sua resposta, não as circunstâncias, que determina seu destino. Pense na sua vida até agora. Quantas vezes você permitiu que circunstâncias externas controlassem seu humor, suas decisões, sua autoestima? Quantas vezes você disse, eu não posso ser feliz por quê? Ou eu não posso ter sucesso por quê? Ou eu não posso mudar por quê? Toda vez que você coloca a culpa da sua situação atual em fatores externos, você está entregando seu poder. Você está se declarando vítima em vez de criador da sua própria experiência. Mas a pessoa com atitude mental inquebrável pensa diferente. Quando ela enfrenta um revés, não pergunta por que eu. Pergunta como eu posso usar isso. Quando ela encontra um obstáculo, não vê uma parede, vê um degrau. Quando ela passa por uma perda, não vê fim, vê novo começo. Essa não é negação da realidade, é interpretação poderosa da realidade. A realidade é neutra. Os eventos são apenas eventos até você dar significado a eles. E o significado que você dá a qualquer evento é completamente sua escolha. Você pode interpretar uma demissão como fracasso ou como oportunidade para algo melhor. Você pode interpretar uma rejeição como prova de inadequação ou como redirecionamento para o caminho certo. Você pode interpretar uma crise como fim ou como recomeço necessário. A interpretação que você escolher se tornará sua experiência vivida. Pessoas extraordinárias desenvolveram a habilidade de encontrar vantagem em qualquer situação. Elas não perdem tempo se lamentando sobre como as coisas deveriam ser. Elas investem energia total em maximizar o que podem fazer com as coisas como elas são. Essa é a diferença entre mentalidade de vítima e mentalidade de vencedor.
A mentalidade de vítima olha para as limitações e diz: eu não posso. A mentalidade de vencedor olha para as mesmas limitações e pergunta: como eu posso? A mentalidade de vítima foca no que está faltando. A mentalidade de vencedor foca no que está disponível. A mentalidade de vítima espera que as condições sejam perfeitas. A mentalidade de vencedor cria condições perfeitas através da ação. Quando você desenvolve essa atitude diante das circunstâncias, algo mágico acontece. Você para de ser refém dos eventos externos. Você se torna o diretor da sua própria experiência de vida. Circunstâncias que antes o paralisavam agora o energizam. Desafios que antes o desencorajavam agora o inspiram. Mudanças que antes o aterrorizavam agora o entusiasmam. Porque você sabe que não importa o que aconteça, você tem o poder de dar a interpretação que quiser e, consequentemente, criar a experiência que escolher. Essa é a liberdade definitiva e está disponível para você a partir do próximo evento que acontecer na sua vida. Número 12. Influência do ambiente e relações. Você se torna aquilo que você se expõe repetidamente. Essa é uma lei tão confiável quanto a gravidade. Se você se expõe constantemente a reclamações, você se torna uma pessoa que reclama. Se você se expõe à mediocridade, você se torna medíocre. Se você se expõe à negatividade, você se torna negativo. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você se expõe à excelência, você desenvolve padrões de excelência. Se você se expõe à positividade, você se torna positivo. Se você se expõe a pessoas que estão crescendo, você cresce. Seu ambiente não é apenas onde você mora. É o que você lê, o que você ouve, os programas que assiste, as conversas que participa, as pessoas com quem passa tempo. E aqui está algo que pode chocar você. Existem pessoas na sua vida neste exato momento que estão sabotando ativamente seus esforços para crescer. Elas não fazem isso por maldade, fazem por medo. Quando você começa a mudar, quando você começa a desenvolver uma atitude mental mais positiva, quando você começa a acreditar em possibilidades maiores, você se torna uma ameaça para a zona de conforto delas. Sua transformação as obriga a confrontar a própria mediocridade. E em vez de serem inspiradas a crescer, elas preferem tentar arrastar você de volta para o nível delas. Elas fazem isso com frases aparentemente inocentes. Você está mudado. Você se acha melhor que todo mundo. Isso não é a sua cara. Seja realista. Cada uma dessas frases é um tijolo sendo colocado na parede que separa você dos seus sonhos. Você precisa identificar essas pessoas e se proteger da influência tóxica delas. Isso não significa ser cruel ou arrogante. Significa valorizar seu crescimento mais do que a aprovação de pessoas que não estão crescendo. Se você quer voar com águias, não pode passar tempo bicando migalhas com galinhas. Procure ativamente pessoas que estão indo para onde você quer ir. Pessoas que têm conquistas que você admira. Pessoas que irradiam o tipo de energia que você quer ter. Não para bajular ou imitar, mas para absorver. Para permitir que a atmosfera de sucesso delas influencie a sua atmosfera mental. Leia biografias de pessoas que fizeram coisas extraordinárias, não para escapar da realidade, mas para expandir sua percepção do que é possível. Para programar sua mente com exemplos de grandeza, em vez de exemplos de limitação. Ouça conteúdo que nutre sua mente em vez de conteúdo que a polui. Sua mente é como um jardim. Se você plantar sementes de negatividade todos os dias através de notícias deprimentes e entretenimento destrutivo, você colherá frutas de negatividade. Mas se você plantar sementes de inspiração, educação e positividade, você colherá frutas de crescimento e possibilidade. Aqui está uma regra simples que pode transformar sua vida.
Tudo que não está contribuindo para seu crescimento está contribuindo para seu declínio. Não existe neutralidade. Tudo que você permite entrar na sua mente está ou fortalecendo você ou enfraquecendo você. Está ou aproximando você dos seus objetivos ou afastando você deles. Seja absolutamente impiedoso na curadoria do seu ambiente mental e emocional. Cerque-se de palavras que encorajam. Cerque-se de pessoas que acreditam. Cerque-se de exemplos que inspiram. Cerque-se de conteúdo que educa e eleva. Porque no final das contas, você não pode controlar todas as circunstâncias da vida, mas pode controlar completamente o ambiente mental que você cria para si mesmo. E é esse ambiente mental que determinará que tipo de pessoa você se tornará e que tipo de vida você viverá. Número 13. Superando o medo e agindo com confiança. O medo é o assassino dos sonhos. É o ladrão das oportunidades. É a força que mantém mais pessoas presas à mediocridade do que todas as outras forças combinadas. Mas aqui está o que você precisa entender sobre o medo. Ele não é seu inimigo. Ele é apenas um sinal de que você está se aproximando dos limites da sua zona de conforto. A presença do medo não significa que você deve parar. Significa que você está no caminho certo. Toda pessoa que já alcançou algo significativo teve que atravessar o medo. Edison teve medo de que suas invenções não funcionassem. Carnegie teve medo de que seus investimentos fracassassem. Ford teve medo de que ninguém comprasse seus carros. A diferença entre eles e pessoas que nunca saem da mediocridade não é a ausência de medo. É a decisão de agir apesar do medo. Quando você espera o medo desaparecer para começar a agir, você vai esperar para sempre. O medo não desaparece. Ele é domado através da ação. Aqui está uma abordagem revolucionária. Em vez de tentar eliminar o medo, aprenda a agir como se fosse impossível falhar. Isso não significa ignorar os riscos. Significa não permitir que o medo de riscos potenciais o paralise diante de oportunidades reais. Quando você age como se fosse impossível falhar, 3 coisas extraordinárias acontecem. Primeiro, você desenvolve uma confiança que é visível para todos ao seu redor. As pessoas são naturalmente atraídas por indivíduos confiantes. Oportunidades são oferecidas primeiro para pessoas que irradiam certeza. Segundo, você toma decisões mais audaciosas. Em vez de escolher sempre o caminho seguro, você escolhe o caminho que leva aos maiores resultados. Terceiro, você desenvolve momentum. Ação gera mais ação. Sucesso atrai mais sucesso. Você entra num ciclo ascendente onde cada vitória o prepara para vitórias maiores. Mas como você desenvolve essa mentalidade quando seu histórico ainda não justifica essa confiança? Você começa agindo com base na pessoa que você está se tornando, não na pessoa que você foi. Se você quer ser bem-sucedido, comece a agir como pessoas bem-sucedidas agem. Se você quer ser próspero, comece a tomar decisões como pessoas prósperas tomam. Se você quer ser respeitado, comece a se comportar de forma respeitável. Sua identidade não é fixa, ela é fluida, e você tem o poder de moldá-la através das suas ações consistentes. Cada vez que você age com coragem, você fortalece sua identidade corajosa. Cada vez que você age com confiança, você desenvolve confiança real. Cada vez que você age como um vencedor, você se aproxima de se tornar um vencedor. O medo vai sussurrar. E se você falhar? Mas a fé vai responder. E se eu vencer? O medo vai dizer: você não está qualificado. Mas o propósito vai dizer: você se qualificará no processo. O medo vai insistir: é muito arriscado. Mas a coragem vai declarar: é mais arriscado não tentar.
A pessoa com mentalidade inquebrável não deixa o medo tomar decisões por ela. Ela reconhece o medo como informação, não como comando. Ela usa o medo como combustível para a preparação mais intensa, não como desculpa para a inação. Porque ela compreende uma verdade fundamental: o arrependimento de não ter tentado é sempre maior que o arrependimento de ter tentado e falhado. Quando você remove a possibilidade de fracasso da sua mente e age com convicção total, você libera um poder que estava adormecido dentro de você. Você se torna imparável. Número 14. Liderança e influência pessoal. Liderança não é um título, não é um cargo, não é uma posição que alguém te dá. Liderança é uma qualidade que emana de dentro de você quando você vive seus princípios com integridade absoluta. A pessoa com atitude mental inquebrável se torna líder automaticamente, não porque comanda outros, mas porque comanda a si mesma. Quando você desenvolve disciplina pessoal rigorosa, as pessoas notam. Quando você mantém sua atitude positiva independente das circunstâncias, as pessoas são atraídas. Quando você age com propósito claro e inabalável, as pessoas querem seguir. Mas aqui está algo que você precisa entender sobre verdadeira liderança. Você não pode esperar que outros acreditem em você antes de você acreditar em si mesmo. Ninguém alcança sucesso verdadeiro sozinho. Isso é fato. Mas também é fato que você não pode esperar apoio externo antes de demonstrar força interna. A maioria das pessoas quer ver evidência do seu sucesso antes de apoiar seus sonhos. Elas querem que você prove primeiro para depois acreditar. Mas líderes verdadeiros funcionam de forma oposta. Eles acreditam primeiro, provam depois. Eles mantêm sua visão viva mesmo quando ninguém mais consegue vê-la. Eles persistem na direção dos seus objetivos mesmo quando todos ao redor dizem que é impossível. Eles desenvolvem o que eu chamo de persistência íntima, a capacidade de continuar quando ninguém está assistindo, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está acreditando. Essa persistência íntima é o que separa líderes verdadeiros de pessoas que apenas ocupam posições de liderança. Quando você vive com essa qualidade, quando você se torna um exemplo vivo dos princípios que professa, algo magnético acontece. Você não precisa convencer ninguém de nada. Sua vida se torna seu argumento mais poderoso. Suas ações falam tão alto que suas palavras se tornam quase desnecessárias. As pessoas começam a procurar você para orientação, não porque You está vendendo conselhos, mas porque você está vivendo resultados. Elas querem entender como você mantém sua atitude positiva quando elas estão desmoronando, como você encontra oportunidades onde elas veem apenas problemas, como você permanece confiante quando tudo ao redor parece incerto. Esse tipo de influência não pode ser fingida. Não pode ser comprada, não pode ser politicada. Ela só pode ser desenvolvida através da aplicação consistente de princípios corretos ao longo do tempo. Quando você desenvolve essa influência autêntica, você descobre que tem responsabilidades que vão além dos seus objetivos pessoais. Você se torna responsável por elevar o nível de todas as pessoas ao seu redor. Sua atitude positiva não serve apenas para você. Ela serve para inspirar outros a descobrir a força que existe dentro deles. Seu sucesso não é apenas seu, é prova viva para outros de que eles também podem superar suas limitações e alcançar seus sonhos. Sua disciplina não beneficia apenas você, ela demonstra para outros que é possível viver de forma diferente da maioria. Quando você compreende isso, quando você aceita essa responsabilidade, você se torna algo mais do que uma pessoa bem-sucedida. Você se torna um líder pelo exemplo, um farol de possibilidade num mundo cheio de desculpas. E essa é a forma mais poderosa de liderança que existe. Não liderar através de comandos, mas através da inspiração que sua vida produz nos outros.
Porque no final das contas, a maior contribuição que você pode dar ao mundo não é apenas alcançar seus próprios sonhos, mas inspirar outros a perseguir os deles. Número 15. Legado e decisão final. Chegamos ao momento da verdade. O momento onde todo o conhecimento do mundo se torna inútil sem uma coisa: sua decisão. Os princípios que você acabou de descobrir não são teoria. Eles são leis testadas pelo tempo que funcionaram para grandes homens do passado, funcionam hoje e funcionarão para qualquer pessoa que os aplicar com consistência absoluta. Carnegie aplicou esses princípios e construiu um império do aço. Edison os aplicou e iluminou o mundo. Ford os aplicou e colocou a América sobre rodas. Rockefeller os aplicou e criou riqueza inimaginável. Mas eles não eram super-humanos. Eles simplesmente fizeram uma escolha que a maioria não está disposta a fazer. Eles escolheram assumir controle absoluto das suas mentes. Eles escolheram desenvolver atitude mental positiva e inquebrável. Eles escolheram persistir quando outros desistiam. E agora você está diante da mesma escolha. Você pode fechar este momento e continuar vivendo do jeito que sempre viveu. Pode voltar aos mesmos padrões de pensamento, às mesmas desculpas, às mesmas limitações que têm mantido você aquém do seu potencial. Ou você pode fazer a decisão que mudará tudo. A decisão de que, a partir de agora, você vai liderar sua mente em vez de ser liderado por ela. A decisão de que você vai interpretar cada evento da sua vida como oportunidade de crescimento. A decisão de que você vai manter sua atitude positiva independente de qualquer circunstância externa. Essa decisão não é sobre o que você vai fazer amanhã ou na próxima semana. É sobre quem você vai se tornar a partir deste exato momento. É sobre declarar para si mesmo e para o universo: eu sou inquebrável. Eu posso ser atrasado, posso ser desafiado, posso até mesmo ser temporariamente derrotado. Mas eu nunca posso ser verdadeiramente vencido. Porque no momento em que você faz essa declaração e começa a viver de acordo com ela, você se junta à fileira dos grandes. Você se torna parte de uma categoria especial de pessoas que decidiram não aceitar a mediocridade como destino. Seu legado não será construído por grandes gestos heróicos. Será construído pelas escolhas que você faz todos os dias, pela decisão diária de dominar sua mente, pela disciplina diária de alimentar sua atitude com pensamentos poderosos, pela persistência diária em direção aos seus objetivos. Cada manhã, quando você acorda, você tem uma nova oportunidade de fortalecer esse legado. Cada pensamento que você escolhe, cada palavra que você pronuncia, cada ação que você toma é uma chance de declarar: eu escolho a grandeza. E quando você vive dessa forma consistentemente, quando você aplica esses princípios com a mesma dedicação que um atleta olímpico aplica a seu treinamento, algo extraordinário acontece. Você não apenas transforma sua própria vida, você se torna inspiração para todos que cruzam seu caminho. Sua atitude inquebrável se torna a prova viva de que é possível viver diferente. Sua persistência se torna exemplo de que sonhos podem ser realizados. Seu sucesso se torna evidência de que qualquer pessoa pode superar suas limitações. O momento da decisão é agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, agora. Sua mentalidade inquebrável começa com uma escolha simples mas poderosa, a escolha de acreditar que você é capaz de coisas extraordinárias. E quando você faz essa escolha e a honra através das suas ações diárias, você descobre que sempre teve o poder de criar a vida dos seus sonhos. Você só precisava decidir usá-lo. Este é o momento. Não existe outro momento além deste. Você passou sua vida inteira esperando pelo momento certo, pelas circunstâncias perfeitas, pela aprovação dos outros, pelo sinal verde do universo.
Mas o momento certo é agora. As circunstâncias perfeitas são estas. A aprovação que você precisa é a sua própria. O sinal verde está piscando dentro do seu peito neste exato instante. Sua mente está sendo moldada neste momento. Suas crenças estão sendo formadas enquanto você me escuta. Sua identidade está sendo esculpida pelas decisões que você toma agora. Não amanhã, não depois, agora. Cada segundo que passa sem que você assuma controle total da sua mente é um segundo em que outras forças assumem esse controle por você. Cada momento de hesitação é um momento em que a mediocridade ganha terreno na sua consciência. Você tem duas escolhas neste instante. Pode permitir que essa experiência se torne apenas mais um conteúdo que você consumiu. Mais uma inspiração momentânea que vai desaparecer quando a realidade bater na porta. Ou pode fazer desta a linha divisória da sua existência. O momento em que você parou de ser espectador da sua própria vida e se tornou o diretor dela. A pessoa que você era quando começou a me ouvir não precisa ser a pessoa que você será quando sair daqui. A transformação não precisa de tempo. Ela precisa de decisão. Decisão de que cada pensamento a partir de agora será escolhido conscientemente. Decisão de que cada palavra que sair da sua boca refletirá a mentalidade inquebrável que você está desenvolvendo. Decisão de que cada ação será um tijolo na construção da vida extraordinária que você merece. Sua atitude mental inquebrável não começa amanhã quando você acordar. Ela começa agora, neste momento, com esta respiração. Se você quer continuar essa transformação, se você quer que esta seja apenas a primeira conversa de muitas que vão moldar a pessoa que você está se tornando, não espere, não procrastine, não deixe a inércia vencer. Se inscreva agora neste canal e permita que sua jornada de transformação continue. Porque uma mente inquebrável não é construída em um único momento. Ela é forjada dia após dia, pensamento após pensamento, decisão após decisão. E sua próxima decisão define tudo.